professor Vasco com a palavra. Muito bem. Muito boa tarde a vocês. Obrigado pelo convite, Igor. Esse tema aí é um dos meus temas recorrentes em termos acadêmicos e profissionais. E, de facto, a implementação de um imposto tipo IVA no Brasil é uma tarefa gigantesca, não é? É muito mais difícil que foi ao Cabral pegar lá nos barcos e atravessar o oceano, né? Isso para mim foi fácil, eu sabia um dia, né? Já estava ensaiado, chegou e tal, sem problema. Mas fazer o IVA no Brasil é de facto muito complexo, ou se apresenta como sendo complexo, e eu gostaria primeiramente de perceber por que é difícil fazer IVA no Brasil. Porque é um imposto que nas 211 jurisdições independentes, entre estados, soberanos e regiões com poder tributário, hoje em dia, cerca de 160 e poucas têm IVA, não é? E quando você vai ver quem não tem IVA, ou não pode, que é o caso dos Estados Unidos, que tem uma proibição constitucional, porque a razão próxima da revolução da independência norte-americana foi um imposto sobre o tabaco, que era nacional, e eles consagraram na Constituição que não podia ter imposto sobre o consumo nacional. E a Constituição dos Estados Unidos proíbe que exista um imposto nacional sobre o consumo. E aí não podem ter IVA. Mas tirando esse exemplo, todas as grandes economias mundiais, sem exceção, têm IVA. E se diz também que o Brasil tem IVA. E não é mentira. Só que nós temos que perceber que tipo de IVA que o Brasil tem, quais foram as circunstâncias históricas do ICM na altura e depois do ICMS, que está em vigor, por um lado, e por outro lado, qual é o padrão IVA hoje no mundo na sua comparação com o ICMS. Eu acho que isso é útil para atingirmos aquilo que eu vou propor ao grupo, e que está coordenado com o Igor, que é a ideia de que todo grupo fique perito em IVA, experto em IVA. Ou seja, que quando alguém falar de IVA, seja ministro Guedes, que vou pedir desculpa, não sabe nada de IVA, zero. Eu estou já pedindo desculpa. Mas é verdade. Não há um caso de reforma tributária de IVA em que a receita não tenha aumentado. O Brasil seria o primeiro, não é? E insistimos em dizer coisas que conhecemos pouco, não dominamos tecnicamente e que, obviamente, provoca uma dificuldade. Como é que você implementa algo que você não conhece, é habituado a não gostar e, pior que isso, acha que vai dar torto, não é? Vai dar errado. Quer dizer, então é suicida. Quer dizer, ninguém faz uma reforma para tratar mal o contribuinte, tratar mal a economia e perder receita. Portanto, ora aí está uma propositura que eu chamo triplamente negativa e impossível. Mas também afirmo que seria o primeiro país do mundo onde isso ia acontecer, porque das 160 experiências anteriores, se passou de um sistema, em regra, com dificuldades de recolha do tributo, com dificuldades para o agente económico, para um sistema em que o agente económico não é influenciado pela tributação IVA, é neutral, e a economia cresce, se desenvolve e permite uma melhor arrecadação e uma melhor redistribuição. Este é o padrão base de uma reforma IVA. Então, ver o ministro afirmar que no Brasil iria quebrar comércio e serviços, seria uma coisa absolutamente extraordinária, porque era o primeiro país do mundo onde isso ia acontecer. Ora, o Brasil é primeiro em muita coisa boa. Fissão nuclear. O Brasil é primeiro. Operação a coração. Foi dos primeiros. Posso começar a dizer tudo aquilo que o Brasil faz muito bem. Tem muita coisa que o Brasil faz muito bem. Sistema de gestão informático da administração pública.
Foi o Brasil que inventou. O Banco Mundial pegou de graça e pôs a correr no mundo inteiro. Tem tanta coisa que o Brasil faz tão bem que essa seria a primeira que ele ia fazer mal. E eu me permito duvidar da bondade dessa afirmação, que será certamente feita com preconceito e sem substância técnica. Então, minha primeira propositura, se estivermos todos de acordo, é que eu tente, obviamente, falar convosco, transmitir aquilo que eu vou chamar de tecnologia IVA, para a partir daí, todos nós estarmos aptos e ter o mesmo nível de conhecimento para poder analisar a reforma tributária que está sendo proposta, ou os sistemas IVA dos países que rodeiam o Brasil, que existem noutras partes do globo, e todos possamos ter uma visão tecnicamente apurada e correta do que é que significa um imposto IVA na economia. Eu precisava que vocês me dissessem que estão de acordo com isso para eu começar a gastar meu latim, a investir meu latim. Porque senão, quer dizer, é um investimento, é como a afirmação do ministro, carece de demonstração. Então eu queria, antes de mais, que o Igor dissesse, sim, Vasco, você segue por aí, está tudo bem, e que os outros dissessem, ok, nós aceitamos ouvir você com esse sotaque tupiniquim que você tem para aí, mas que, efetivamente, aceitamos essa coisa aí. Eu tentarei ser incisivo, claro, amassador, para que, de facto, atinjamos esse nível de partilha de tecnologia, para, a partir daí, podermos, de facto, pensar IVA numa lógica crítica em relação às propostas que estão correndo no Congresso e no Senado, e também a contribuição sobre bens e serviços, que não é um imposto IVA, desde já afirmo, mas que está sendo proposta pela União, tentando, digamos, não perder esse bondinho, esse trem, que significaria uma reforma da tributação do consumo de base ampla, com alíquotas alinhadas. A proposta é que sejam variáveis dentro de uma planilha e sem concessão de benefícios. Essa é a proposta. Vamos ver se é possível ou não é possível, ou até que ponto é possível ter pequenas ou grandes exceções. E depois, um sistema que, de facto, onde o empresário não tem que se preocupar com o imposto não é um custo empresarial, é tão só algo incorporado no valor do bem que o consumidor consome ou não consome, consoante tem dinheiro ou não tem dinheiro para adquirir aquele bem. Porque esse é o grande segredo do IVA, é que o IVA, em termos finais, sempre é pago, qualquer imposto sobre o consumo, sempre é pago pelo consumidor final. Não tem nenhum imposto sobre o consumo que não seja suportado pelo consumidor final. Não há memória. E é correto isto, porque o imposto sobre o consumo significa que aquele que consome tem incorporado o valor do imposto. E essa incorporação fica diluída no preço. Quando você, na Europa, vai comprar umas calças na loja de roupa e dizem que custa 100 euros, você não está pensando quanto é que tem o IVA ou quanto não tem IVA. Para você, comprador, é rigorosamente indiferente. Você tem 100 euros para comprar as calças, gosta das calças, compra as calças. Quem diz calça, diz camisa, diz pullover, tudo isso. E qualquer consumidor é assim que funciona. Você não está vendo o consumidor na loja dizendo quanto é que isso tem de IVA e tal. Pô, estão me pegando no bolso e tal. Não, ninguém pensa assim. Qual é o valor final? E tem IVA incorporado, que já foi recolhido a montante pelo agente econômico, e depois é suportado pelo consumidor e é entregue ao Estado, que no final pega nesta receita e faz política social, redistributiva, investimento público, tudo aquilo que é necessário para que as sociedades funcionem. Ora bem, isto, para que nós consigamos falar de IVA, há duas possibilidades de aproximação. Eu prefiro, nesta primeira abordagem, falar dos princípios que são emanentes ao IVA. E porquê? Porque, em regra, é relativamente fácil depois pegar naquilo que eu vou designar como a operatividade do IVA, ou do imposto tipo IVA. É fácil. Tem um conjunto de conceitos base que nós temos que dominar, e a partir do momento em que dominamos esses conceitos base e dominamos a técnica de determinação do imposto IVA,
fica muito fácil você analisar qualquer sistema IVA. Seja o da Europa, seja o da Nova Zelândia, seja o da Argentina, do Uruguai, todos. Qualquer imposto IVA tem uma matriz. Depois tem particularidades, diferenças, que são diferenças que resultam de país para país, de região para região, mas as particularidades não podem pôr em causa a matriz do que se pretende. E o que se pretende no imposto IVA é, no essencial, atingir 3 objetivos base, que podem ser atingidos de mais de uma forma, mas que têm que ser objetivados e conseguidos para você poder dizer que tem um imposto tipo IVA. E veremos, na minha exposição, porque é que o ICMS não é um imposto IVA e porque não atinge os objetivos que o IVA se propõe a atingir. Ou seja, o ICMS tem componentes técnicas de um imposto tipo IVA de primeira geração. Lembrar que um ministro regressado de França no tempo da ditadura aterrou direto de França, nos anos 60, vindo de França, e passado um tempo tinha uma ordem executiva pondo o IVA em vigor. E se passou direto no Brasil, a frio, sem nenhuma preparação, de um imposto tipo monofásico, imposto sobre mercadorias, consumo de mercadorias, para um imposto tipo IVA, inspirado no imposto da França de 1956, um IVA de primeira geração, vamos dizer assim, e que foi feito à força, sem ninguém consultar ninguém, porque o ministro fazia um doutoramento em economia, era aquilo que ele queria. Na altura, quem mandava os militares diziam que estava bem, e aí o pessoal teve que aceitar. Quem dizia que não estava de acordo ia fazer uma viagem para qualquer sítio que não aquele onde ele estava, que nem sempre era agradável, porque os militares faziam questão de que aquilo que defendiam não era contestável. Isto dito, significa o que é que acontece quando é instituído o ICM no Brasil? Só sobre mercadorias. Em 1965, a riqueza econômica se media como? Na base dos serviços? Claramente não. Se media na base da produção dos bens de consumo, dos econômicos, sejam eles de capital ou de consumo. O serviço era, o professor Alcides Jorge Costa, que foi o pai do ISSQN, na Constituinte, me dizia: Vasco, naqueles congressos em que eu andava no Brasil, que ele andava junto comigo, a gente se encontrava e tal, falávamos imenso um com o outro, foi uma experiência muito grata conhecê-lo mais profundamente e muito aprendi com ele sobre o Brasil e sobre outras coisas da vida. E o professor Alcides Jorge Costa dizia o seguinte: Vasco, quando nós pensamos em serviços, nós pensamos barbeiro, cabeleireiro, pequeno serviço, coisinha assim de bairro. Nunca ninguém imaginar que os serviços ganhassem a dimensão que hoje têm, o streaming, tudo que hoje é serviço e que gera milhares de milhões. Em 65 era impensável. Em 2000 era impensável. Em 88 era impensável. Então, o que aconteceu foi que o mundo enganou os tributaristas, não é? Porque hoje em dia, 80% da riqueza mundial é serviço. E há uma desvalorização sistemática do bem. Porque a China faz tudo ao preço da chuva, não é? Quer dizer, porque tem mão de obra infinitamente ordenada e barata, porque importou a tecnologia, porque tem dinheiro para comprar matéria-prima, e até o Rio Grande do Sul teve que fazer as malas que são típicas do Rio Grande do Sul, teve que criar uma filial na China para ser concorrencial com a Argentina e com o Uruguai. Então, quando isso acontece em zonas que são tradicionais, numa produção que é tradicional, você tem que arranjar uma filial na China para fazer com a tecnologia gaúcha. Os couros que eram feitos no Rio Grande do Sul são feitos neste momento na China. Você tem que se perguntar o que é que está acontecendo aos bens. E aquilo que acontece é que existe uma desvalorização dos bens, porque os chineses pulverizaram a lógica da produção. Tudo que antigamente era especializado, ferramentas do Reino Unido, quem está fazendo? Os chineses. Aparelhos de conforto, televisões, máquinas de lavar e tal, quem é que está fazendo? Os chineses. Os chineses estão fazendo tudo.
fazem com a marca dos alemães, com a marca, todas as marcas, mas são eles que estão fazendo. E estão fazendo a um preço que é imbatível. Então, a própria economia dita desenvolvida teve que se refugiar nos serviços. É os serviços que estão aguentando a riqueza da Europa, a riqueza dos Estados Unidos, e no Brasil não estão, ou estão e não estão. Vamos ver. Primeiro, os serviços no Brasil cresceram exponencialmente? Resposta, sim. O Estado hoje, inclusivamente, grande parte da sua riqueza são serviços, ou seja, presta serviços sociais e outro tipo de serviços que são sustentados com os impostos? Resposta, sim. Também. Mas a diferença está em que a economia brasileira era sustentada sobre a produção de bens. Matérias-primas, que o Brasil tem muito, minério, petróleo, vocês têm tudo, ouro, tudo. Não há mineral nenhum que vocês não tenham. É o único país do mundo que tem todos os minerais do mundo em quantidades exploráveis. O único. Os Estados Unidos não têm e a Europa também não tem. E a Ásia também não tem. Vocês têm. E esta riqueza, esse deitar sobre a riqueza, gera uma ideia correta, é que vocês são um país rico de riqueza produzida, de riqueza potencial, mas tem limitações do ponto de vista depois da apropriação do imposto inerentes para fazer a redistribuição. E esse é um dos diagnósticos que nós temos que perceber, para perceber em que medida é que o IVA permitiria, digamos, sem afetar a produção, sem prejudicar a produção, garantir a tal receita para os municípios, para os Estados e para a União, de forma a conseguir depois redistribuir de forma equilibrada e sustentar o desenvolvimento e a redistribuição social de forma equilibrada. Esta questão é relevante, é essencial e, por si só, se o IVA permitisse essa pequena coisa, que é dar recurso aos entes públicos para desenvolverem a sua capacidade e as suas competências constitucionais, então o problema do Brasil, grande parte dele estava já resolvido, ou já estaria resolvido. Mas o que nós vemos é o contrário. O que assistimos é o quê? É que o ICMS cada vez dá menos receita, cada vez está mais atacado, vou dizer assim, cada vez tem menos receita, os Estados cada vez têm mais problemas em conseguir assegurar essa receita, o ISSQN tem alíquotas muito baixas e está disperso pelos 5.600 municípios, dos quais, isto é estatístico, cerca de 120 têm alguma relevância de receita, o resto não conta. Então, para quem tem uma empresa de serviços, é muito fácil encontrar um perfeito que troca uma isenção por uma estrada ou por um polidesportivo, outra coisa qualquer, porque o cara quer lá saber qual é o problema da tributação dos serviços mundial e em dar isenção. Ele tem esse poder, vai exercer esse poder, e se isso der bem-estar à população com o polidesportivo, ele quer saber que dá isenção ou não dá isenção, ou seja, isso não está na preocupação base dele. E isso é fácil, porque em 5.600 você sempre vai encontrar algum que aceite trocar isenção por qualquer coisa que faça bem à população. Isto são as fragilidades, se vocês quiserem, daquilo que eu vou chamar uma democracia generosa, que deu poder tributário aos entes públicos de forma generosa. Reparem, a maioria da riqueza nacional do Brasil, 80% da riqueza do Brasil são serviços, está na mão de 5.600 municípios, com exceção, sabemos, das comunicações, da energia e tal, que estão nos Estados. Então você tem a pulverização da riqueza e a não tributação. Não tributação significa não recolha de recurso público para redistribuir, para fazer face às competências legais dos Estados. Se não tem recurso, como é que você pode garantir o output? Como é que pode garantir o resultado? Não tem como. Então você se endivida. Mas quando se endivida, você passa a ter constrição na utilização das receitas do próprio imposto. E aí entra outra lógica, que é uma lógica de que você não pode criar massa monetária, porque quem controla é o Tesouro Central, a lógica do endividamento, e você não consegue aumentar a receita para pagar a dívida. E então, todo o Brasil que quer fazer, o Brasil que tem ideia, o Brasil que, se vocês quiserem, que tem capacidade de gestão, fica sem recurso para responder às demandas que existem socialmente, economicamente e do ponto de vista da estruturação da realidade do Brasil.
Um imposto tipo IVA permitiria atingir essas receitas? Eu não tenho dúvida de que sim. Mas podemos tentar demonstrar, obviamente, não basta eu afirmar. Eu acho que vale a pena nós, e é uma das propostas que tirei para fazer ao grupo, é que nós vamos atrás daquilo que é hoje, por exemplo, interestaduais. Qual é a receita do Rio Grande do Sul pelas interestaduais dos produtos que vende aos outros estados? Certo? Quanto é que isso vale na receita? E qual seria num modelo que fosse um modelo IVA de destino em função daquilo que são, atenção, bens e serviços que chegariam ao território do Rio Grande do Sul e ficariam reciclados pelos entes públicos do Rio Grande do Sul? Essas pequenas grandes contas interessam para nós percebermos, numa lógica de reforma, onde é que estão as vantagens e onde é que estão as desvantagens. E seria de forma muito interessante, na minha opinião, nós sabemos isso com números em função do concreto. Ou seja, quanto é o ICMS de saída na interestadual, quanto é que vale ao Estado do Rio Grande do Sul, e qual é o potencial de consumo que, transformado em destino do Rio Grande, numa lógica de partilha entre municípios e Estado, quanto é que isso aumentaria, digamos, a receita global para ser redistribuída, mantendo o respeito pela autonomia dos entes. Esta é uma dos vários exercícios que eu acho que é importante fazermos, porque não basta nós termos convicções, é preciso nós demonstrarmos nossas convicções e olharmos para a realidade, fazendo pequena estatística ou grande estatística. Todos nós temos amigos na administração tributária. Eu tenho pessoalmente amigos muito próximos na Fazenda do Rio Grande do Sul e, portanto, é relativamente fácil, dados que estão na COTEP, estão devidamente publicados, ninguém está fazendo nenhuma violação de segredo profissional, apanhar esses dados e fazer pequenas contas, pequenas grandes contas, para percebermos o impacto, digamos, de uma reforma deste tipo. Porque isso é importante para tomar opções. Não basta nós termos ideias, é importante depois concretizar, dar conteúdo econômico às opções que estamos propondo. Esse é o primeiro caso. Vamos aos princípios, para não me perder demasiado, vamos aos princípios para depois eu tentar deixar para vós, convosco, ou juntos, definirmos 3 ou 4 passos que eu acho que são importantes para o grupo ficar com a consciência das dificuldades e das eventuais vantagens e desvantagens da implementação de uma reforma, tendo presentes que a União não tem competência constitucional para o consumo, mas criou uma coisa que chamou contribuição, que na prática é imposto, que não tem competência para fazer. E com este mero nomen juris, esta pequena modificação, não chama imposto, chama contribuição, e quem inventou essa fórmula foi Everardo Maciel. Eu já lhe disse a ele, portanto, estamos à vontade, podemos conversar com tranquilidade sobre isso. A União pode criar todo o tipo de imposto, desde que chame contribuição. A questão é depois se isso tem substrato, se tem consistência na economia e que tipo de efeito tem na economia. Então, por partes. Princípios. 3 princípios base que eu acho que nos ajudam a perceber o IVA. Primeiro princípio, neutralidades. No Brasil, se distingue entre neutralidades e não cumulatividades. E a doutrina foi elaborando a questão, porque existe uma questão de base no ICMM e no ICMS, é que o agente econômico pode não ser reembolsado do ICMS que pagou. Pode não ser. Ou seja, o Brasil aceita com naturalidade que o agente econômico seja credor do Estado e quando pergunta, cadê meu dinheiro? A resposta é, seja calmo. Não, esse dinheiro está registrado. Nós sabemos que você é credor. E ele pergunta, e quando vou receber? Isso aí a gente não consegue responder. Ora, isto é a antítese, o contrário do imposto IVA. Porque no imposto IVA, a conta corrente entre empresário e Estado, em que simultaneamente pode ser credora ou devedora, em todo momento pode ser saldada. Ou seja, o contribuinte pode pedir ao Estado, me devolva meu IVA, faz a demonstração que está tudo correto e recebe o seu dinheiro. Agora, pensem em termos económicos. Se o empresário tem sempre um crédito de IVA, um custo financeiro que está registrado, mas que ele não vai receber, aquele dinheiro que ele não tem, que ele precisa para pagar salário, para comprar matéria-prima, tem que ir buscar aonde? Tem que ir no banco, não é? Ele vai no banco, tem um custo financeiro.
Aí ele tem custo financeiro que, por exemplo, o empresário argentino não tem. Porquê? Porque o argentino tem direito a receber, o empresário europeu tem direito a receber. E logo aqui, do ponto de vista da competitividade internacional, os custos de setor e os custos tributários do empresário brasileiro são muito mais elevados do que, por exemplo, em relação à Europa ou em relação no Mercosul aos outros países que têm IVA. E vocês dizem, mas os empresários arranjaram soluções. Sim, arranjaram soluções, mas nem sempre são soluções, digamos, lineares. Vamos ver. Na semelhança do que faz a Itália, grande parte dos empresários brasileiros faturam 50% do que produzem. Produzem 100, mas só põem ICMS sobre 50. Os outros 50 ficam, como dizemos, por fora. A máquina não registrou, salvo seja. E com isso se alimenta um circuito que é simultaneamente um circuito de exportação sub ou sobrefaturado, ponto 1. Pensem na zona de Iguaçu, por um lado. Por outro lado, você tem uma situação em que tem sempre um estoque que pode a qualquer momento contabilizar ou não contabilizar. Ora, isto é legal? Não é ilegal. E é fortemente ilegal, vou dizer, porque é fraude. Mas é a forma que alguns setores encontram de poder sobreviver, fazendo, no fundo, uma distinção entre interestaduais e interno e conseguindo, com isso, com a dupla produção, a declarada e não declarada, ter sempre um controle que é contabilisticamente e informaticamente correto, mas na prática tem produto circulando por fora e depois é vendido nas feirinhas, no camelô, enfim, toda aquela parte do Brasil informal, onde há muita riqueza a circular e que faz escoamento do produto que nunca existiu ou nunca foi registrado à saída da fábrica. Ora bem, isto é uma forma de sobrevivência, mas não é de atingir, se vocês quiserem, uma neutralidade económica. Mas se pergunta, isto deixa o empresário feliz? O empresário gosta de fazer isso? Eu acho que não gosta. O cara que está fazendo a contabilidade do empresário se sente confortável? Vou dizer, não se sente confortável. O cara que está fazendo a indústria, que está controlando a entrada de matéria-prima versus produto, consegue estar à vontade? Não consegue. Em Itália, ao que parece, isto é uma prática comum, que está sendo contrariada cada vez mais, os sistemas estão cada vez mais eficazes, no controle matéria-prima versus produto, divisão, controle informático, o próprio sistema está dizendo não pode ser, aqui há alguma coisa que está errada, vá ver, não é? Isso vai chegar ao Brasil mais tarde ou mais cedo. E chegando ao Brasil, isso vai resolver o problema? Não vai resolver. Portanto, eu acho que o problema tem que ser resolvido criando a verdadeira neutralidade. O que é a verdadeira neutralidade? A verdadeira neutralidade no IVA significa o seguinte, que o empresário, todo o IVA que suporta nos bens que adquire para produzir ou serviços que contrata, ele não sofre, não paga, ele é completamente expurgado para a fase seguinte do processo económico e, portanto, o IVA não é um custo do empresário. Pura e simplesmente não é um custo. Porque ele, quando vende o produto, quando presta o serviço, cobra IVA, fica com o IVA da parte dele, compensa com o IVA que suportou na aquisição dos produtos ou serviços para prestar ou vender aquele bem ou aquele serviço, e a diferença que lhe foi dada pelo consumidor, ou aquele a quem ele vendeu, é que é entregue ao Estado. E reparem que pode-se demonstrar isto economicamente e matematicamente, o IVA que é suportado no início, à saída da fábrica, acaba por ser o mesmo com o valor agregado que o consumidor final suporta. Portanto, há vários agentes económicos, mas no final, o que sai no início, que é recolhido desde logo e que está no sistema a circular, depois fica repercutido, é pago pelo consumidor final e todo o circuito para cima fica livre de imposto. E há a velha questão, quem suporta? O consumidor final. E no consumidor final, integrado no preço do bem. Portanto, o bem a pessoa compra ou não compra, conforme tem dinheiro para comprar ou não tem dinheiro para comprar. Mas a questão é, mas o outro imposto, o imposto monofásico, também não é assim? Claro que é assim. Só que, no monofásico, em cada uma das fases, há um acréscimo de imposto que vai sempre acumulando. E quando você chega no final, o preço por venda do bem é muito mais caro por via do imposto, e isso é economicamente errado. Economicamente certo é a neutralidade do imposto, e o que chega no final é o resultado do que foi na origem, com, digamos, o valor agregado que, entretanto, foi colocado, e as margens de lucro, obviamente, nas várias transações. Portanto, neutralidade significa, economicamente,
o imposto não condiciona as opções de produção do agente económico. E a questão que se coloca desde logo é: o ICMS é assim? Faz isso? E a resposta que eu tenho de todos os meus amigos brasileiros é: não, não faz isso. E não faz isso porque não há reembolso de crédito de imposto, desde logo. Não é possível. Mas há umas soluções, há umas titularizações, você pode receber por via da titularização do Tesouro, com ágio e tal, mas tudo isso são imaginação económica e financeira a funcionar, não é um imposto a funcionar como um IVA no bom sentido do termo. Então, não a agressão do empresário por via do IVA. O IVA não é um custo financeiro, não é um custo na produção, não conta para efeitos da minha capacidade de produção. O que é que o empresário tem que se preocupar? 1. Qualidade do produto. Correta alocação dos fatores de produção. 3. Design. 4. Mercado. É isto que ele tem que pensar. O IVA não é um custo. É uma coisa que entra e que sai, tem uma conta à partes, e no final ele nunca vai suportar aquele IVA, não é um custo que altere, interfira com a sua capacidade produtiva. É isto em IVA que significa neutralidade económica e jurídica. Qual é a expressão jurídica de neutralidade? É o direito à dedução, é o direito ao reembolso. O IVA que eu suportei eu tenho direito a deduzir, certo? E se eu sou credor, o Estado tem que me reembolsar. Então, expressão económica, expressão jurídica, neutralidade. Primeiro princípio, base do IVA enquanto imposto genérico sobre o consumo. Segundo princípio, também muito importante, é a não discriminação. E não discriminação, hoje em dia é muito falado na não discriminação, se fala na não discriminação da mulher em relação ao homem, ou do homem em relação à mulher, se fala na não discriminação nas opções sexuais, nas opções religiosas, tudo isso aí. Não discriminação hoje é usado para tudo e alguma coisa. Mas esta não discriminação que nós estamos falando tem duas componentes que são essenciais também e tem um critério que é preciso, é tecnicamente preciso. Primeiro, não discriminação do produto. Segundo, não discriminação do produtor. O que é que isto significa? Significa que, no estado do Rio Grande do Sul, a manteiga que se está comendo, produzida no Rio Grande do Sul, tem um IVA, ou um ICMS, ou um Imposto sobre Bens e Serviços, vamos supor, vamos admitir que eles vão admitir no final alíquotas especiais para a alimentação, ok? Vamos supor, tem 6%, 5%. E a manteiga que é importada do estado de Santa Catarina e que é consumida no Rio Grande do Sul tem como IVA 5%. Igual. Nenhuma diferença. Não discriminação do produto. Ou seja, os produtos consumidos no estado do Rio Grande do Sul têm rigorosamente a mesma alíquota, sejam feitos no estado ou fora do estado. Ponto. Isto é não discriminação do produto. Segunda questão, não discriminação do produtor. Um produtor de manteiga do Santa Catarina se instala no Rio Grande do Sul para fazer manteiga. Pode ser discriminado? Resposta, não pode ser discriminado. Não pode dizer, você é gaúcho, é de cá, a gente a ti vai te dar 5% e ao cara de Santa Catarina vai pôr a pagar 10%. Não pode. E porquê que não pode? É preconceito político? Não. Por uma razão simples económica que é esta. É que quando eu faço discriminação de produto ou de produtor, o que eu estou a fazer é criar distorção de mercado. Estou a deixar, se eu protejo um e ponho o outro na realidade, eu estou a produzir provavelmente o menos eficaz. O que produz com menos qualidades, o que produz com melhor gestão dos recursos económicos está beneficiado. E o outro que é eficaz está prejudicado. Ora, as necessidades do ser humano, dos consumidores, é a função da produção. Nenhum empresário produz para deixar no armazém. Se produz para vender, para satisfazer a necessidade económica. E quanto mais melhor se produz, mais é possível você criar desenvolvimento económico. Então, quando você diz que o imposto é o mesmo e eu não discrimino o produtor, você está dizendo aos produtores, te cuida. Arranja a forma de ser bom naquilo que tu fazes. Não vai contar que o Estado te vai proteger. O Estado vai ser igual para todos. E tu tens que ser melhor que o outro do lado para conquistar mercado, para ir. E quem vai beneficiar de tudo isto? A economia em geral e o consumidor em particular. E quando você atinge este desiderato, o que é que você tem? Você tem uma economia competitiva. E atenção, isto não é preconceito político. Competitividade não é de esquerda nem é de direita.
E quem acha que é, está na pré-história do pensamento. Tem que fazer uma reciclagem rápida do ponto de vista filosófico e económico, fazer uma espécie de pequena bíblia do básico e sair daí, porque está a pensar completamente errado. Não, competitividade significa boa gestão de recurso escasso para a satisfação de necessidades prementes que existe na economia. E é para isso que se faz economia e é para isso que existem empresários. Bom, é claro que há lucro. Claro, porque o lucro é a remuneração do empate do capital, porque é a capacidade que o empresário tem e é, se calhar, a sua motivação. Mas a motivação egoísta não afasta a ideia da competitividade e da concorrência. Porque a concorrência é boa para a economia, não é má para a economia. E quem não entende isto também não entende a natureza humana e não entende que sem estas condicionantes, favorecimento da concorrência, você não consegue criar situações de melhoria no processo produtivo, melhoria no processo de acesso aos bens e melhoria na qualidade e quantidade dos produtos que estão à disposição do consumidor, que vai consumir. Ao consumir, paga o imposto vai para o Estado tem recursos para redistribuir pelas escolas, pelos transportes, pelas vias de comunicação, enfim, tudo aquilo que é a função do Estado ou do município. Favorecimento da concorrência é o terceiro grande princípio. Não é postulado político. Não interessa se você é de esquerda ou se você é de direita. Pode ser de extrema esquerda ou de extrema direita. É rigorosamente indiferente. O que é importante em economia é você garantir que a concorrência faz ou garante boa gestão do recurso, output majorado, qualidade no produto, satisfação do consumidor. Ponto final. Porque é para isso que as pessoas produzem, é para isso que as pessoas querem consumir. Se você tem um produto de boa qualidade e um de mau qualidade, pelo mesmo preço, você vai consumir de mau qualidade, a que título? É masoquista? Vá no psiquiatra, resolva o problema. Quer dizer, a atitude económica pode ser condicionada por razões políticas? Claro que pode. Eu só compro produtos brasileiros. Fantástico. Isso é correto. É uma posição. Mas é uma posição que você tem política, porque se o produto brasileiro não for tão bom quanto o produto importado do Mercosul, o que vai acontecer é que mais tarde ou mais cedo você fica consumindo produto do Mercosul, sabe porquê? Porque a grande maioria dos consumidores não tem postulado político ou formação política, ou sequer patriótica, que lhe permita fazer uma posição de defesa da indústria nacional. E o que é que vai acontecer? Na lógica da competição, alguém vai se lascar e alguém vai ficar bem. O que vende bom produto barato ganha, o que vende mau produto barato perde, ou o que vende bom produto muito caro também tem que ver qual é o nicho de mercado que quer. Mas isso é uma opção do empresário. A competição, a concorrência garante essa, e o IVA garante o favorecimento da concorrência. Com estes três postulados, estes três princípios, numa lógica de IVA, você tem depois que preencher aquilo que eu chamo as condições operativas. E eu vou terminar, até porque estamos terminando o nosso tempo, mas eu vou terminar, que são três condições operativas. Primeiro, imposto geral sobre o consumo significa base alargada. O que é que isto significa em concreto? A base do IVA tem que ser bens e serviços. Bens e serviços, e nos serviços têm que estar os direitos. Direitos de autor, direitos dos jogadores, etc. E tal. Portanto, uma noção ampla de serviços e uma noção ampla de todos os bens. E o sistema deverá ser completado com um imposto específico sobre bens de consumo, tipo IPI na origem, que depois perdeu, passou a vir IPI não cumulativo e IPI cumulativo, que é um imposto que atinge o bem, lhe integra o seu preço e lhe dá uma componente tributária como receita e para equilibrar o mercado, às vezes para estimular o mercado. Podia ser uma forma de resolver a questão, por exemplo, das zonas francas do que o Brasil tem, que era, no fundo, na venda para o mercado nacional, teriam um IPI, salvo seja, que seria igual para todos, não é? E para todos os estados do Brasil, mas faria um nível de concorrência em relação a quem produz dentro, fora das zonas francas, dentro do território brasileiro, não zona franca. Venda posterior, livre sem impostos, obviamente, como forma competitiva, não é? Desenvolvimento da zona franca de Manaus, dos produtos e tal, e conseguindo então uma situação que era uma situação de, digamos, gestão ou boa gestão da existência de zonas francas. Então, base alargada. Depois, alíquotas. As alíquotas que já disse que nos Estados tinham que ser iguais para todos, certo? Dentro de cada Estado tinham que ser iguais para todos. Isso significa, obviamente, que o Estado tem o poder de definir a alíquota. Mas essa alíquota era uma alíquota interna. Quando o Estado vendesse para fora do Estado, quem ia cobrar esse IVA era o Estado do destino. E porquê? Porque é lá que o bem vai ser consumido, não é? E aí o Rio Grande do Sul fica todo tremendo disso. Estão-nos lascando, estão-nos roubando a receita.
E lembramos a velha situação que existia do ICMS sobre as exportações, que se aceitou, digamos, modificar, porque foi dito que haveria uma compensação, aí mudou o ministro, mudou o governo, e o Rio Grande do Sul abdicou do ICMS exportação e não teve receita. E isso foi grave para as finanças do ICMS e do Estado do Rio Grande do Sul. E não só, outros Estados produtores também tiveram esse problema. Mas isso é essencial. E é essencial porquê? Porque isso permite, no fundo, o quê? Permite garantir que há uma isonomia na lógica de cada um dos Estados e que é o consumo dos próprios Estados e a receita que vem da venda para fora que garante o desenvolvimento económico. Não é o imposto que, integrando a lógica da venda para fora, torna o bem mais caro, por exemplo, que um bem importado da Argentina ou do Uruguai. Um frigorífico feito em Rio Grande do Sul, que é vendido para Rio de Janeiro, tem ICMS interestadual. Mas um importado da Argentina não tem. Então o importador do Rio de Janeiro está obrigado a comprar ao Rio Grande do Sul? Não. Então o Rio Grande do Sul tem que fazer frigoríficos melhores, mais eficazes, mais duráveis, a um preço igual, apesar do imposto. Isto digamos, é correto do ponto de vista da produção? Eu vou dizer para vocês, não é correto, não. É incorreto. Torna a vida do produtor de frigoríficos do Rio Grande do Sul muito difícil. E então, isso não é economicamente correto. Isto por um lado. Por outro lado, as alíquotas deverão ser harmonizadas entre cada Estado, mas entre os Estados têm que ser respeitadas, porque quando é vendido não tem, e quando entra fica com a alíquota do próprio Estado. Rio de Janeiro vende para Rio Grande do Sul. Qual é o IVA que vai ser aplicado àquele produto que está sendo vendido no Rio Grande do Sul? O IVA do Rio Grande do Sul, não é o do Rio de Janeiro. E não há interestadual. Porque a interestadual, na prática, partilha uma alíquota, faz uma partilha da alíquota, mas na prática é um prémio à produção. Mas porquê que a produção há de ser um prémio quando você pode comprar da China tudo o que quiser sem alíquota nenhuma? Traz com zero de imposto. Os chineses não põem imposto no bem que vende para o Brasil. É o Brasil que tem que pôr imposto sobre esse bem e que tem que o cobrar. Então, como é que você consegue competir se internamente tem esse problema? Isto é outra questão que nós temos que falar, incorporar, desenvolver e chegar a uma conclusão. Perceber que há aqui um conjunto de estruturas mentais no Brasil em relação àquilo que é a realidade ICMS que têm que ser, vou dizer, questionadas para serem reforçadas ou ultrapassadas, afastadas. Estão a ver? Portanto, reparem a quantidade de coisas enormes que eu vos estou propondo, enfim, esta minha desestabilização, vou chamar assim, que eu espero que seja intelectualmente produtiva, até para chegarmos à conclusão que como está muito bem. Eu não estou a dizer que não seja essa a solução, mas as questões têm que ser colocadas, debatidas e, obviamente, chegar a uma solução. E depois, o mecanismo de centralização e de detecção, que pode ser feito através da fatura eletrónica e, obviamente, através da chamada contabilidade eletrónica, que é uma coisa que ainda não existe existe em alguns estados brasileiros, mas não em todos, e que tem que ser implementado, porque da conjugação entre contabilidade eletrónica nas empresas e faturas eletrónicas, vocês conseguem apanhar aquilo que é o universo da riqueza produzida e transacionada e fica-se com um instrumento, qual é a base sobre a qual você poderia aplicar uma alíquota que permitisse receita sem condicionantes. A ideia de que tem que haver uma alíquota de 30% é uma ideia extraordinária, porque só os países do norte da Europa é que têm uma alíquotas de 25% uniformes, e vejam lá, o leite na Suécia custa a mesma coisa que custa em Portugal, que tem 6% de alíquota sobre o leite. Porquê? Porque os produtores económicos se adaptam, se ajustam para garantir o produto, independentemente da alíquota que ele possa ter, porque para ele a alíquota é uma coisa que se aplica no fim e que não tem nenhuma relevância, não tem um custo económico para ele. Muito bem. Então, sistematizando com aquilo que eu vou chamar de 3 operatividades, assim as primeiras. Base alargada, alíquotas ajustadas e quanto menos melhor, mais fácil de gerir, não é? Portanto, são mais fáceis, quanto menos alíquotas você tiver, mais fácil é gerir os produtos, a não discriminação, a neutralidade e a própria contabilidade. E depois, obviamente, o poder de centralizar, perceber, revelar a produção económica a nível do consumo para poder fazer a gestão, colher o imposto e fazer a sua gestão já em sede de despesa e não em sede de receita. Há aqui outras coisas operativas que interessa nós analisarmos
Eu, no seguimento, vou enviar ao Igor aquelas que eu acho que é importante, sobre a qual é importante nós debatermos. Por exemplo, bens de consumo, bens de capital. Tem IVA ou não tem IVA? Quais são as soluções que existem, técnicas? Por exemplo, pequenos produtores. IVA ou não IVA? Há países em que têm isenção até um determinado montante. Por exemplo, Eslováquia, esse país, tem até 30 mil euros, o produtor não está sujeito ao IVA. Como é que ele faz? Passa a fatura sem IVA. Está fora do sistema IVA. Mas o que é que acontece aos bens que ele compra com IVA? Ele suporta, ele é o consumidor final. Ele é produtor, é empresário. E como não está no sistema IVA, não está inscrito no clube do IVA, vamos dizer assim, ele suporta, é um custo. Ele deduz a sua declaração de rendimento, mas não pode pedir o reembolso. O que é que acontece ao outro que está no sistema? Ele pode pedir o reembolso do IVA, o que significa que IVA para ele não é um custo. O IVA que ele suportou nas aquisições, ele recebe das vendas, certo? E se tiver muito a receber, o Estado tem que lhe entregar aquilo que é dele e que não pertence ao Estado. O Estado guardou, mas tem que devolver no momento em que ele solicitar, passando processo, obviamente, de verificação, que não houve fraude, que não há passeio de nota fiscal, todas aquelas coisas que o Brasil já conhece todas. Todo o tipo de fraudes vocês conhecem. Não há nenhuma fraude IVA que o Brasil não conheça. Conhece-as todas, os agentes económicos praticaram todas, fizeram todas com o ICMS. É talvez o país mais bem preparado para enfrentar a fraude IVA que eu conheço. Porque todo o tipo de fraude já foi praticado no Brasil e não é essa a questão. A questão é, de facto, saber que sistema você quer na tributação do consumo e se quer continuar a tributar serviços a 2%, onde estão 80% na riqueza, e depois dizer que não tem dinheiro suficiente para fazer escola, para pagar a universidade, para fazer autopista e tudo aquilo que os países e os Estados necessitam para garantir o seu desenvolvimento económico. Eu acho que para provocação já está bom, como primeira provocação, vou dizer assim. Eu, no seguimento, vou então tentar colocar aquilo que eu acho que são os tais elementos operativos que interessariam ser debatidos, mas eu sugiro ao Igor que, no seguimento desta minha provocação, porque é isso mesmo, se façam comentários, se façam explanações para nós consensualizarmos, ver quais são as respostas que o tipo IVA dá às objeções ou dúvidas que foram sendo colocadas e que determinaram que 160 e tal países e a grande maioria da riqueza mundial tenha tributação de imposto geral sobre o consumo em IVA e não noutro qualquer tipo de imposto. É porque esta é a realidade. A grande maioria da economia mundial, a verdadeira riqueza do mundo, sujeita os bens de consumo e os serviços a IVA. E o Brasil tem um IVA de primeira geração que revela sinais de cansaço, vou dizer assim, e sinais, digamos, de exaustão, porque a riqueza está nos serviços que é dos municípios, e nem os municípios conseguem cobrar porque não têm jurisdição, nem o Brasil recicla essa riqueza para poder redistribuí-la e fazer, enfim, aquilo que é necessário para ser competitivo mundialmente, internamente e mundialmente. E por aqui me fico. Obrigado pela vossa atenção. Espero não ter sido excessivamente maçador. E como o André já me conhece muito bem das minhas intervenções, o Igor também, ser provocativo é uma forma, digamos, de suscitar nas pessoas as reflexões que permitem o crescimento. E a discussão. Ninguém tem que mudar a sua ideia. Tem é que sustentar de forma a que ela aguente, entre aspas, uma objeção que seja estruturada. Isso é válido para mim, ao fazer estas provocações, e é válido para cada um de vocês, obviamente, como membros do grupo. E pronto, e por aqui me fico. Igor, obrigado pelo tempo da antena e obrigado a vocês também e parabéns pela paciência também. Professor Vasco, excelente exposição, muito obrigado.